Deus, na expectativa de ser o mensageiro do Senhor na vida dessas pessoas aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que venha falar no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Espírito Santo, sinta-se à vontade para nos visitar nessa noite. Espírito Santo, sinta-se à vontade para tocar no nosso coração. Espírito Santo, sinta-se à vontade para fazer o que precisa ser feito nas nossas vidas. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer com que essa palavra se torne rima na vida dessas pessoas aqui, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome do Senhor, eu confesso a minha total, Deus, incapacidade de ministrar, mas eu coloco essa incapacidade diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que usa homens falhos. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode falar a coração. Eu sei que o Senhor ainda habita no meio do teu povo. Então nós estamos aqui, Jesus, nós somos mais de 3, e nós sabemos que a tua presença se faz presente neste lugar. Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor é capaz de caminhar em nosso meio. Eu sei que o Senhor conhece, Deus, o motivo de cada um estar aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor sabe da necessidade, eu sei que o Senhor conhece todos os conflitos, eu sei que o Senhor conhece todos os motivos, todas as razões e qualquer que seja a circunstância, Espírito Santo. Então, nessa noite, eu te peço que o Senhor traga a resposta mediante a tua palavra, corações, nessa noite. Eu te peço, Deus, com que o Senhor abale estruturas, ó Deus, se necessário, abalar as estruturas do inferno que seja abalada nessa noite. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha operar maravilhas, sinais, prodígios no meio do teu povo, na sua casa, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Vai falar sobre a igreja de Tiatira. Primeira coisa que nós temos que saber sobre Tiatira. As informações que temos são informações preciosas, porque são poucas e raras. Para vocês terem ideia, onde ficava a cidade de Tiatira, hoje fica uma grande cidade na Turquia chamada Aksa. Essa grande cidade chamada Aksa é uma das mais importantes da Turquia. No centro dessa cidade existe um sítio arqueológico, onde existe escavações, estudos sobre como que eram os costumes, a cultura daquele povo, só que ainda é muito pouco. E vai ser muito difícil estudar, arqueólogos escavar essa cidade, pois é uma cidade muito importante economicamente para a sua nação, e sem falar que nós sabemos das questões religiosas lá. Hoje a Turquia é um país em sua maioria muçulmano. Então por que iria estudar sobre uma igreja naquele lugar, sobre uma cidade? Mas temos informações preciosíssimas sobre a extinta cidade de Tiatira. Então, a primeira que nós temos são as informações geopolíticas da cidade. Primeiro cidade, depois a gente fala um pouco da cultura, depois que a gente aprende um pouco da cultura, a gente passa para a religiosidade, para depois entrar no quesito igreja, porque é impossível compreender uma igreja sem fazer uma análise social. É impossível alguém compreender a Igreja Batista Nacional sem analisar o contexto social e cultural de Mateus Leme, de Minas Gerais, da região metropolitana. Então é necessário fazer esse levantamento, né? Eu acho que nas outras cartas eu não falei sobre a importância dessa introdução. Mas vamos lá. Tiatira foi fundada por Seleuco I. Quem era esse cara? Esse cara, ele era um general de Alexandre o Grande. Então ele vai fundar essa cidade
por volta do século 4 antes de Cristo, ano 400 antes de Cristo, 300, não, entre 300 e 399, que é o século 4. No ano 133 antes de Cristo, Tiatira passou a ser controlada por Roma, ou seja, caiu-se o Império Macedônico, o Império Grego. Alexandre o Grande ele é derrotado e Roma assume todo o controle daquela região. Então ela passa a ser controlada por Roma. Tiatira ficava localizada em um importante sistema de estradas, por isso era um verdadeiro centro de comunicação, ou seja, muitas e muitas estradas passavam por Tiatira. Questão econômica de Tiatira, lá existia um centro manufatureiro de produção de tintas e produtos artesanais e roupas, ou seja, várias e várias cidades passavam em Tiatira, comprava roupa, comprava objetos, comprava os produtos de Tiatira para ser revendido por todo o Império Romano e além desse mesmo império. Em Tiatira existia uma profissão semelhante à metalurgia, só que trabalhava com bronze polido. Então tinha essa questão econômica também, que eles trabalhavam com bronze, e eles eram muito bons nesse trato com o bronze. O bronze de Tiatira era o mais valioso de todo o vasto Império Romano. Agora nós vamos à carta. Entendemos um pouco da cidade, compreendemos um pouco desses aspectos da cidade em si, e vamos ver como que Jesus ele se apresenta. Ele fala, ó, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como brasão reluzente. Então, o que essa apresentação? Era o próprio Senhor dizendo: olha, eu sou aquilo que tudo vejo, eu sou aquele que trago luz, eu sou aquele que trago luz onde tem mentira, eu trago luz onde não há verdade, eu vejo todas as coisas, eu contemplo cada intento do coração. Depois ele continua, os seus pés são como bronze reluzente, bronze polido, feito em Tiatira. Então ele fala que os meus pés são como bronze reluzente, há uma menção a esse produto tão precioso que era feito em Tiatira. Estou com um problema de folha voar, mas eu vou dar um jeito aqui. Então, Jesus ele usa esse aspecto cultural. Lembra que em todas as cartas, Jesus ele usa aspecto da cidade para tratar com aquele povo. Então ele fala: meus pés são como de bronze, de latão, reluzente. É esse mesmo produto que vocês fazem, mas de uma preciosidade muito maior, de uma durabilidade muito maior. Esse meus pés são como de bronze, era porque o bronze era um material pesado. Então os pés do Senhor era aquele pé onde ele pisa, ele esmaga. Então ele está mostrando o tamanho do seu poder. Primeiro ele mostra que ele vê tudo, ele fala que ele vê tudo. Depois, através dessa pequena frase, ele mostra o tamanho do seu poder. Continuando, conheça suas obras, o seu amor, sua fé e o seu serviço. Mas antes, vamos entender como que era a religiosidade do povo de Tiatira. Não vamos falar sobre a igreja ainda, sobre a religiosidade daquele povo. O que acontecia lá? Em Tiatira, havia uma organização de artesãos. Para se trabalhar em Tiatira, em qualquer comércio, fábrica ou o que fosse, ou manter um emprego, o funcionário era obrigado a participar de banquetes consagrados a ídolos. Ou seja, o funcionário era contratado para trabalhar lá nessa siderurgia de bronze, e para ele manter o emprego, para ele não ser demitido, ele tinha que participar desses grandes banquetes. Caso ele optasse por não participar, ou ele poderia ser demitido,
ele poderia ser multado no trabalho ou ter o salário dividido no meio. Ou seja, essa organização fazia com que o povo de Tiatira comesse comida consagrada a ídolos e praticasse o quê? A idolatria. Ou seja, eram os poderosos daquela cidade. Então a igreja estava no meio disso. Eu preciso que você tenha isso em mente. Em Tiatira se encontrava templos dedicados aos deuses Apolo, Tirinâmios e Artemis, ou a deusa Diana, famosa deusa Diana dos romanos. Então tinha esses templos dedicados a esses deuses. Em Tiatira, a figura feminina era respeitada nas religiões praticadas na cidade. Isso fazia com que mulheres exercessem posições de governo e influência. Em Tiatira existiam várias profetisas desses deuses que serviam nesses templos. Ou seja, por lá haver templos dedicados a mulheres, a mulher ela tinha esse respeito de até ocupar cargos de influência. Afinal, se deusas elas poderiam ser mulheres, por que as mulheres elas não poderiam ter cargo de poder? Então, lá tinha muitas prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas desses templos, principalmente desse templo dedicado a Diana. Então, essa era a situação moral de Tiatira: idolatria, prostituição, adoração a outros deuses, amor a tudo aquilo que é carnal. E dentro dessa cidade, o Senhor Jesus estabelece a sua igreja. Agora vamos sobre a igreja de Tiatira. Possivelmente ela foi plantada durante a terceira viagem missionária de Paulo. Não se sabe quem era o pastor daquela igreja, mas se sabe que ela se dividia em 3 grupos. Mas vamos lá. Quando ela foi implantada naquele contexto qual Paulo ele recebe uma visão. Em Atos 16, início de 16, fim do capítulo 15, onde Paulo ele tem uma visão de alguém que fala, passa a Macedônia. Então o objetivo dele era para outro canto, seria ir para a Ásia, se eu não me engano, mas nessa visão ele ouve a voz de Deus, vá para a Macedônia. Chegando na Macedônia, ele vai passar pela cidade de Éfeso, ele vai passar pela cidade de Filipos. Em Filipos ele encontra uma famosa vendedora de púrpura. Púrpura era uma tinta que era produzida onde? Em Tiatira. Essa vendedora de púrpura, chamada Lídia, ela era natural de Tiatira, e ela foi evangelizada por Paulo. Ela é a primeira a se converter. Depois temos outras conversões, como do carcereiro e a sua família. Temos a conversão, possivelmente, da jovem que vivia endemoniada. Ali se forma a igreja de Filipos e tem essa peça, que é Lídia. Possivelmente, Lídia ela era alguém que fabricava as tintas na sua cidade e levava para outras, para vender. Era possivelmente uma fornecedora, ou então uma revendedora desses produtos. Então ela é evangelizada e acredita-se que a pedido de Lídia, Paulo, ele planta essa igreja em Tiatira. Olha o poder da mulher dentro da sociedade de Tiatira, até a ponto de levar uma igreja e essa igreja se estabelecer lá. Não existe outro registro bíblico ou até mesmo histórico de outra pessoa que fosse de Tiatira e que tivesse sido evangelizada. Na Bíblia não existe outra passagem que cita Tiatira, senão essa passagem da vendedora de púrpura. Então, Tiatira era muito famosa, era muito preciosa essa púrpura também. Ainda sobre a igreja,
não se sabe quem era o pastor de lá, não se tem o nome, mas só que pelos estudos, pela leitura completa da carta, com muita atenção, com muito carinho, é nítido que essa igreja era dividida em 3 grupos, tinham 3 grupos de pessoas lá. Primeiro grupo, aquele que era fiel a Deus, aquele que andava a Deus, aquele que estava com Paulo, que Paulo já tinha morrido nesse contexto de Apocalipse, ele já tinha sido decapitado, então João substitui Paulo na liderança e na supervisão de todas essas igrejas. Então, existia ali um povo consagrado a Deus, temente a Deus, que vivia para Deus, que amava Jesus e que estava com João. João, olha, estou com você, estou aqui para ajudar, reconheço você como meu líder, como meu pastor, e nós vamos trabalhar junto. Essas pessoas eram fiéis a Jesus, a ponto delas serem aquele tipo de pessoa que confronta o pecado. Elas eram intolerantes ao pecado, elas não aceitavam o pecado, elas não negociavam com o pecado. Então esse é o primeiro grupo de pessoas fiéis, temente a Deus, que amava a Deus, amava Jesus, obedecia a hierarquia daquela igreja local, e esse é o primeiro grupo, até então sem problema nenhum com eles, só elogios a esse grupo que João, ele vem e fala o seguinte, capítulo 2, verso 18, ele fala, conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, eram pessoas que estavam crescendo, produzindo frutos, fazendo a obra de Deus avançar, contribuindo para o reino de Deus avançar. Só que existia um segundo grupo. O segundo grupo lá era de crentes tolerantes. Eram pessoas que viam a igreja desandar, que viam os pecados serem cometidos, viam crentes viverem na prática do pecado, novos convertidos talvez se desviarem, não abandonaram os velhos hábitos. Eram pessoas que eram tolerantes a esse costume dessa associação comercial lá, que fazia com que o povo comesse comida consagrada a ídolos. Eram pessoas que aceitavam a idolatria. Não, você é idólatra, mas está tudo bem, Jesus te ama a si mesmo. E ama mesmo, tá? Verdade. Mas ele odeia o seu pecado. Só que eles não tinham esse posicionamento de demonstrar o quanto Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele não tem parte nenhuma com o pecado. Deus é santo. Ele abomina. Deus, ele nunca vai aceitar o seu pecado. O pecado é para ser arrependido, confessado e deixado. Ele não aceita pecado de ninguém. Vamos parar de pregar um Deus tolerante, um Deus que entende, não. Deus é santo, Deus é puro, ele não se contamina. É isso que Deus é. Então esse segundo grupo era de pessoas que viam o pecado acontecer na frente dos olhos e nunca denunciava, nunca se posicionava, aceitava o pecado acontecer. Esse era o segundo grupo, eram pessoas que estavam com João, via João como o pastor daquela igreja, como líder, né? Criam em Jesus, sabiam quem era Jesus, só que na prática cristã, eles eram tolerantes ao pecado, mas por quê? Por medo de se indispor, medo de perder amigos, medo de não ser aceito, eram crentes covardes. Eles tinham uma série de medinhos bobos, sabe? Porque bobo é besta. Você está vendo seu irmão ir para o inferno, cometendo pecado, e você não vai falar com ele, não? Eu falei assim, olha, esse caminho vai te levar à morte. Abandona o seu pecado, arrependa-te, volte-se a Jesus. Nós não podemos cometer o mesmo erro de Tiatira, de ser conivente com o pecado. Pecado é pecado, desagrada o coração de Deus e acabou, não tem conversa. E quando você
fala para alguém que ela está em pecado e que aquele pecado a levará à morte, você não está discutindo a pessoa, você não está se posicionando contra a pessoa, você está se posicionando contra o pecado dela. Agora, a mentira de Satanás, a mentira do inferno, é de colocar, incutar na nossa mente, que se a gente confrontar o pecado de alguém, a gente está confrontando a pessoa, mas não é a pessoa, é o pecado dela. Pecado não é para ser aceito. Pecado não é para ser tolerado. E nós temos que entender o que é a intolerância. A intolerância é ao pecado. A intolerância não é a pessoa. Não é porque uma pessoa ela vive em pecado que eu não posso conversar com ela. Não é porque uma pessoa ela vive entregue ao pecado que eu não posso ter uma amizade com ela. Não é porque uma pessoa está indo por um caminho errado que eu vou virar as costas para ela. Não. Gente, a tolerância, não pode haver tolerância ao pecado, mas a pessoa que Deus ama, sim. Então nós temos que separar. Isso foi posto no mesmo bolo, sabe? Quando você confronta o pecado de alguém, você está confrontando a pessoa e não o pecado dela. Não, é muito imaturo não entender isso. Muito imaturo. E existia um terceiro grupo. E esse terceiro grupo é só a misericórdia de Jesus com esse povo. E lembrando que a história ela é cíclica, né? Eu creio que ela se repete. Infelizmente nós vemos isso na igreja de Jesus hoje. Então, quem era esse terceiro grupo? O terceiro grupo era composto por cristãos rebeldes, carnais, desobedientes. Esses cristãos, lá no contexto de Tiatira, eles eram liderados por uma mulher a qual Jesus chama de Jezabel. Jezabel, ele vem e fala, olha, eu tenho contra vocês, aí vamos lá para o texto agora, é o 20, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então ele vem, Jesus ele se posiciona, olha, tem uma profetisa no meio de vocês aí, alguns estão seguindo os ensinamentos dela, ela está induzindo pessoas ao pecado, vocês estão tolerando isso. Então essa mensagem é para o grupo 2, não é para o grupo 1, porque o grupo 1 era aquele que se posicionava, é o grupo que não tem medo de se indispor com ninguém. Agora esse é o grupo 2, é o grupo que é tolerante, o grupo que é gente boa. Não, aquela pessoa é crente, mas ela é tão gente boa. Toma muito cuidado quando você ouvir esse termo crente e gente boa, porque se for gente boa, no sentido de tolerar pecado, a sua posição como crente precisa mudar. Então, esse grupo 3, além de ser um grupo carnal, desobediente, né, pessoas que, possivelmente, eu creio assim, elas não tinham entendido o evangelho, fazia por pura maldade e egoísmo. Até meu nariz bebeu água. Porque existe isso, gente. Existe aquela pessoa que não vive o evangelho porque ela não entendeu o evangelho. Agora, existe aquela pessoa que não vive o evangelho e me perdoe a sinceridade, por falta de vergonha. Ela sabe que não deve fazer e ela faz. Então, o grupo 3 não era da pessoa que não tinha entendido. O grupo 3 era da pessoa que fazia por maldade, por ruindade mesmo. Por motivos próprios. Porque existe o egoísmo. Fazer as coisas para Deus por egoísmo. Exemplo,
você dizimista para repreender o devorador e tal, aquela coisa toda, ou seja, só é dizimista porque quer se sair bem. Vou dar oferta, porque o irmão da semana passada falou que Deus ele vai multiplicar 1000 vezes mais, então você é ofertante, está vendo? Que é por interesse próprio, nunca é por Deus. Então esse povo, eles desobedeciam a Jesus porque eles tinham interesses próprios, eles queriam viver a vida de qualquer jeito, eles queriam praticar a imoralidade, eles queriam participar lá dos grandes banquetes que eram servidos em Tiatira, eles queriam participar de tudo aquilo que é pecado, eles estavam nem aí para Deus, seguia ainda essa mulher era endemoniada, essa Jezabel, ela induzia as pessoas ao pecado. Características dela: primeiro, ela não reconhecia João como líder e autoridade na igreja, ela era contrária ao pastor local, e outra, ela propagava contra a liderança. Era uma igreja que era uma mulher que estava vivendo em uma rebelião terrível, e a gente sabe que o pecado de rebelião, ele é pior do que feitiçaria. Rebelar-se é pior do que vai lá e faz um feitiço, é pior. Então era essa mulher, ela estava indo na contramão de tudo, sendo desrespeitosa, não sendo submissa, sabe, e não sabe se de fato o nome dessa mulher era Jezabel mesmo, ou se foi um nome dado só para classificar quem era, relacionando ela com a Jezabel do Velho Testamento, aquela mesma Jezabel que perseguiu profetas, aquela mesma Jezabel que ameaçou Elias, aquela mesma Jezabel que fez o povo de Israel adorar Baal. Então não se sabe se era o nome dela ou se era uma relação das práticas das duas serem próximas. Também existe uma outra corrente, que é a que eu vou acreditar mais, que esse Jezabel era um espírito maligno que estava implantado dentro da igreja de Tiatira, fazendo toda aquela confusão, toda aquela contenda. Estava rachada a igreja, um problema atrás do outro. Então é isso, essa mesma corrente, ela vai afirmar isso, que era um espírito maligno que agia por trás, que fazia essas rebeliões acontecerem. E se tratando de rebelião, existem dois tipos. Primeiro tipo de rebelião que pode acontecer, aliás, são vários, né, mas são dois principais, que são caricatos. Primeiro tipo de rebelião é quando junta-se um grupo de irmãos e começa a cochichar. Porque o pastor... Para derrubar o pastor, tirar ele da liderança da igreja. Existe. Essa é muito comum. Já vi em Mateus Leme, então misericórdia, já vi muito isso acontecer, para derrubar um pastor. Existe um outro tipo de rebelião que ela é um pouco mais pensada, que é a ação para tirar o pastor e colocar um usurpador no lugar dele. Esse também é um outro tipo de rebelião. E o que possivelmente estava acontecendo em Tiatira é um desses dois fatores. Ou a mulher que era chamada de Jezabel, ela queria se tornar pastora da igreja, ou ela estava criando um montinho para começar uma outra coisa do jeito dela, no modelo dela. São dois tipos. Só que quando a Bíblia fala sobre rebelião, ela fala que rebelião é pior do que feitiçaria. Rebelar-se contra um líder é pior do que cometer uma feitiçaria. E quando nós vemos à luz da Bíblia exemplo de rebelião, existem rebeliões que não foram feitas. Exemplo, Davi e Saul. Davi ele foi consagrado a rei com 16 anos. Samuel chega lá, passa por todos os irmãos de Davi, pergunta, acabaram-se os jovens? E alguém fala, não, ainda tem um menorzinho, chama ele lá, e ele vai lá, consagra Davi. Davi sabia que ele tinha sido consagrado por Saul.
Davi sabia que ele seria o próximo rei. Davi, ele tinha tudo para se rebelar contra Saul. Saul começou a perseguir Davi, a andar atrás, a correr atrás dele, querer tirar a vida de Davi. Davi, em um momento dentro de uma caverna, ele viu Saul fazendo suas necessidades, o número 2, e ele vai atrás de Saul e corta as vestimentas de Saul, expõe a nudez de Saul, e ele mostra: olha, Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não matei. Por quê? Porque Davi, ele temia tocar em alguém que Deus ungiu. Ele sabia que a sucessão era dele, ele sabia que ele era o próximo, mas ele temia e ele não fez. Ele não fez porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer o propósito de Deus para a vida dele. Amém, ele fez a coisa correta. Mas se Davi tivesse cortado o pescoço de Saul naquele momento, acabou, ele nem rei seria. Por quê? Porque era rebelião. Era rebeldia, e Deus abomina. Era isso que esse espírito maligno estava fazendo dentro de Tiatira. Estava levando as pessoas a rebelar-se, a serem desrespeitosas. Então é necessário tomar muito cuidado com isso, irmãos. É muito, muito. Uma coisa é divergir a opinião, outra coisa é criar rebelião. Mas vamos seguir. Continuando. Depois que ele confronta essas pessoas que estavam seguindo Jezabel, ele vem e fala: dê-lhe tempo. Olha só, aí é a condenação para essa profetisa lá. Agora é para a pessoa dela, tá? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender-se. Dei tempo para ela se arrepender. Toquei no coração dela pelo meu espírito. Eu fiz o que foi necessário para ela se arrepender, e ela não quis. Aí o 22, por isso vou fazê-la adoecer. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha só como que é o amor de Deus. Numa situação a qual, Deus, ele irado com uma situação dela, ele fala assim: mas se arrependeu, eu não faço nada. Sabe, meu irmão e minha irmã, hoje você pode estar entregue ao pecado que for, cometendo o pecado que for. Deus pode estar por aqui com você, mas se você se arrepender, há perdão. Há perdão de pecados. Jesus, ele foi à cruz, ele aspergiu o seu sangue para nos dar o quê? Perdão. Perdão de quê? Perdão de pecados. Há tempo. Eu não sei se a luz do Espírito Santo, se os olhos como chama de fogo iluminou seu coração nessa noite, creia nisso. Ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo de voltar para Jesus. Porque ele está falando aqui daquilo que seria a condenação dela. Sabe, eu não estou falando que as mesmas coisas vão acontecer com quem está em pecado. Mas nós sabemos que qual é o salário do pecado? A morte. E essa morte é uma morte natural? Não, ela é espiritual. É a perdição da alma para sempre, é ir para o inferno. A gente sabe que o destino é esse. Então não dá para tolerar. Pecado é para ser deixado e se arrepender. Aí vem e fala sobre a questão da condenação dele para ela, que vai fazer ela adoecer, ela e os filhos. Então esses filhos aqui também, não se sabe se eram filhos dela, ou se era quem seguia o que ela estava fazendo, quem era liderado por ela. Acredita-se que eram discípulos dela, pessoas que seguiam ela. Aí fala: matarei os seus filhos, os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com suas obras. Sabe o que acontece aqui? Jesus, ele estava nas outras cartas,
ele não fala sobre condenação para as outras igrejas. Não fala. Ele fala que vai tirar o candelabro e tal, que de certa forma é uma condenação, mas não é uma condenação explícita como essa. Porque devido ao problema que era a imoralidade e que era esse montinho que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Então ele vem e frisa essa condenação, ainda fala para com que todas as igrejas vejam, para servir de exemplo. Exemplo de quê? Que quem escolheu João foi ele. Que quem escolheu cada pastor local foi ele. É ele quem chamou, é ele quem capacitou e ele quem escolheu. O 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela quem? Da profetisa. Não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás? Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ao grupo 1, que não se contaminou, ao primeiro grupo que está sendo fiel a Deus, apega-se àquilo que você tem. É o que ele está falando, olha, apega-se àquilo que você tem até que eu venha. Então, trazendo para o nosso contexto, aquilo que pode ser aplicado na nossa vida, se nós andamos com Deus, se nós servimos a Jesus, se nós somos apaixonados por Ele, nós temos que segurar aquilo que temos, até com que Ele venha, permanecer na mesma postura, sendo fiel a Deus, andando com Deus, vivendo para a glória dEle. Por isso que nós somos igreja, por esse motivo. Não tem outra razão. E o 26 ele vem falando, aquela clássica: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. O que ele estava falando? Olha, esse espírito maligno, essa profetisa que está aí liderando pessoas contra a liderança, a ela, o que ela quer? Poder. Mas se vocês permanecerem fiéis até o fim, vocês vão ter poder sobre quem? Sobre as nações. Não me pergunte como, não sei. Isso aqui é uma coisa que lá na eternidade eu vou saber e nem vou tentar entender. Mas ele falou, olha, se ela quer poder, eu vou dar poder para aquele que for fiel. Ou seja, ela vai, se ela não se arrepender, ela nunca vai ter esse poder. Então é um tratamento específico com esse assunto. E esse é o 26, o 27, fala, ele, quem for fiel até o fim, governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. 28, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã significa um futuro glorioso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus ele abençoe a sua vida. Eu oro para com que Ele tenha falado ao seu coração nessa noite, da forma que for. Mas eu oro para com que isso aconteça. Agora eu gostaria de te convidar para orar comigo. Amém? Vamos? Vamos orar. Eu estou falando longe do microfone, né, gente? Esse é meu problema crônico. Perdoem. Deus, no nome do Senhor Jesus. Agora pode colocar a musiquinha. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de colocar, Deus, essa mensagem diante do Senhor. Pai, o foco, o ápice dela, Deus, é a importância de nos posicionarmos como seus filhos, como seus servos, ó Deus, e sermos tolerantes às pessoas, mas intolerantes ao pecado. Senhor, que o Senhor nos fortaleça a isso. Pai, que no nome do Senhor,
que o grupo qual nós possamos escolher nessa noite, Senhor, seja o grupo que adora o Senhor, que ama o Senhor, que anda contigo, Deus, que é submisso à tua palavra, que ouve a tua voz, no nome do Senhor Jesus. Pai, que no nome do Senhor Jesus, nós possamos guardar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, principalmente a nossa salvação, Deus, até com que o Senhor venha. Em nome do Senhor, a nossa intenção, Pai, não é ter poder em lugar nenhum. A nossa intenção é estar com o Senhor. Mas nós sabemos que existe essa promessa, Deus. Existe essa promessa e a promessa ela é fiel para se cumprir, mas sem pensar em qualquer promessa, Deus. O que nós almejamos, o que nós queremos é estar com o Senhor, é morarmos contigo, é vivermos para a tua glória, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que nossa posição seja única em direção ao local o qual o Senhor tem guardado para nós. Nós sabemos que existe um lugar, Deus. Nós sabemos que tudo que está aqui é passageiro. Nós sabemos que tudo que existe aqui, Deus, vai ter um fim. Mas o Senhor e a sua vontade é eterna. Que se estabeleça a sua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor, que a nossa posição seja firme de adorar o Senhor, em andar contigo e de abrirmos mão, Deus, de toda maldição, de todo pecado. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja repreendido qualquer tipo de espírito, Deus, que queira causar qualquer tipo de situação em nossa igreja. Deus, que toda maledicência acerca da tua palavra, Senhor, que toda doutrina falsa, que todo evangelho que não seja do Senhor, que seja considerado anátema conforme a tua palavra, que seja repreendido, Deus, toda desobediência à tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda carnalidade, Senhor Jesus, em nome do Senhor, que os ouvidos do seu povo sejam tampados para aquilo que não é verdadeiro, para aquilo que não é sincero. Senhor, o Senhor que tem os olhos como de chamas, traga, Deus, à vista aquilo que ninguém vê, no nome do Senhor Jesus. Mostra-nos quem é quem, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor, para a tua glória, para o louvor do teu nome, Senhor Jesus. Em nome do Senhor, que nós não venhamos ser enganados por nada e por ninguém, Jesus. E que nós venhamos ter o discernimento de entender, ó Pai, quando é algo que quer travar e parar a tua igreja de avançar e crescer. Em nome do Senhor, nós aprendemos, nós entendemos que nossa luta não é contra nem carne, nem sangue, mas é contra principados e potestades. Em nome do Senhor, Deus, capacita-nos a vencer essa guerra, Deus. Unja-nos, Senhor. Unja-nos a vestir a tua armadura, a armadura de Deus, ó Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, todo vento de doutrina ao contrário, aquilo que não é verdade, que seja exposto aos nossos olhos, ó Deus. Que nós venhamos ser semelhantes aos crentes de Bereia, Deus, que ouvia qualquer ensinamento e levava aquilo à luz das Escrituras. Em nome do Senhor, existe tanta coisa, Deus, existe ensinamentos falsos, existe ensinamentos que não apontam o Senhor como Messias, que não vê o Senhor como Salvador, ensinamentos, ó Deus, que fala que o Espírito Santo é apenas uma força da natureza. Senhor, tampe nossos ouvidos para essas mentiras, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.